Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 26 de maio de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma palavra profética que foi recebida pelo profeta Fred Watkins em 21 de maio de 2025 e ela está relacionada ao avivamento. Vamos ao vídeo. Este é o tempo a qual falei, 21 de maio de 2025. O profeta desconhecido Fred Watkins. Essa é uma palavra que recebi. Eu vi um campo, numa visão, onde pareciam haver coelhos. Eles eram de várias cores, exceto dois que eram totalmente brancos. Todos se moviam, pulavam e comiam, mas sempre que um chegava perto de um coelho branco, ele se virava e o chutava com as duas patas traseiras. Isso foi acontecendo cada vez mais, até que todos começaram a se reunir em torno de cada um dos coelhos brancos e a chutá-los continuamente. De repente, uma mão desceu e os pegou. Parecia ser Jesus. Ele apenas os segurou nos braços e os acalmou. A visão se desfez e outra surgiu. Parecia um edifício, semelhante à arquitetura romana, com grandes colunas brancas na frente, e, enquanto eu observava, algo aconteceu, e o prédio desmoronou numa pilha de escombros. Continuei assistindo, e uma mão, que parecia ser a mão de Deus, apareceu sobre os escombros. Ela começou a mover tudo para lá e para cá, formando o que parecia ser a reconstrução de outro edifício, mas era totalmente diferente do primeiro. Essa visão também desapareceu antes de ser concluída, então veio outra visão. Era um estádio muito grande, possivelmente de futebol americano. Estava vazio, mas à medida que eu assistia, uma pessoa apareceu andando até o meio do campo, onde se ajoelhou e parecia estar orando. Logo, várias outras pessoas se juntaram a ela. Então havia 5 ou 6, todas ajoelhadas no centro do campo, orando. À medida que oravam, outras pessoas começaram a entrar no estádio, até que ele começou a se encher. E conforme isso acontecia, os que estavam no campo se levantaram e pareciam levantar as mãos para o céu. E todos nas arquibancadas começaram a fazer o mesmo, estavam aplaudindo, levantando as mãos e pulando de alegria. A visão terminou e eu perguntei: Pai, o que é isso? O que está me mostrando? Ele disse: Filho, os coelhos que estavam atacando os diferentes era uma imagem do que acontecerá com muitos dos que chamei para serem meus missionários em casa. A palavra que você deu ao meu povo e eu a dei em 3 de maio. Sim, vocês serão atacados de tempos em tempos, mas como você viu, Jesus pegou aqueles que estavam sofrendo e os acolheu. Saiba que nenhum ataque contra você passará desapercebido por mim. Você pode se sentir sozinho e perdido para o inimigo, mas afaste-se e olhe para mim. Eu e meu filho protegeremos você. Você nunca está sozinho. E lembre-se, eles não estão atacando a você, estão atacando a mim. O templo romano que você viu era uma representação de como as coisas foram estabelecidas um dia. Foi quebrado e levado ao colapso. Uma imagem do establishment, filho. Tornou-se uma pilha de entulho sem valor. Mas estou estendendo minha mão sobre ele e promovendo uma reconstrução desse sistema. Ele não será como o antigo, pois eu declarei o fim do velho. Ele não se levantará mais. Como você viu, a imagem não estava completa, pois ainda estou trazendo isso à realidade. Há muito a ser feito. Você verá a imagem final quando eu a tiver concluído. E agora, meu filho, o estádio, você provavelmente pode interpretar essa visão por conta própria, mas eu farei isso por você. É o início do avivamento sobre o qual muitos dos meus profetas, incluindo você, têm falado.
Pode não parecer um grande começo, como muitos estão esperando, mas é um começo que levará à realização daquilo que eu projetei e que abençoará o mundo. Aqueles orando no campo são os que estão iniciando o avivamento agora. À medida que começaram a orar, outros se juntaram a eles e o chamado saiu para todos os que quiserem responder. Os que estão no centro do campo são os das faculdades e universidades que responderam e estão respondendo. Eles são os que acenderam todo o avivamento. Haverá muito arrependimento à medida que o avivamento se acender, e meu espírito se derramará sobre grupos, organizações, igrejas e também sobre aqueles que vierem sozinhos, de joelhos, a mim. É tempo, filho, é tempo do meu Espírito Santo se mover sobre muitos neste país e em muitos outros. É o tempo de atrair muitos para a nossa família. Será um tempo do meu povo me louvar e se alegrar pelo fato de que agora estou me movendo entre eles de uma nova maneira. Eles me conhecerão como nunca me conheceram antes. Até você, meu filho, me conhecerá de um modo novo. Vou derramar meu amor sobre o meu povo e fortalecê-los para que permaneçam firmes por mim. Vocês, meu povo, aceitem os novos membros da família e ensinem a eles sobre mim e sobre o meu amor. Este é o tempo do qual falei. Eu amo vocês, meus filhos, meu povo, minha família. Essa é a palavra de Deus para hoje.